Hoje nós vamos falar sobre a oração de um homem. Quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua expertise, o teu conhecimento, a tua força, talvez você seja um cara forte, talvez você seja inteligente, mas nada disso pode mudar o curso da tua história. Mas a tua oração pode destravar os céus no teu favor. Eu vou repetir: a tua oração pode destravar o céu em teu favor. A palavra fala que se você pedir com fé, você pode dizer para aquele monte: saia daqui e vai para lá, que ele vai. Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra diz. Então, quando você ora com fé, quando você pede algo para Deus, e é claro, né? Vamos aqui entender, tudo que você pede para Deus, não é que Ele vai fazer, Ele já fez, na cruz do Calvário. Vocês perceberam que a cruz está com uma cor diferente, né? Vocês perceberam que a recepção também está diferente, nós pintamos ali. Semana que vem vai ter mais algo diferente aqui. Nós vamos cada vez mudar e deixar melhor. Mas tudo que você pede para Deus, Ele já fez. Mas pastor, eu tenho pedido tanta coisa para Deus e não está acontecendo. Às vezes o teu coração não está alinhado ao coração do Pai. Porque a Bíblia fala para nós não nos apoiarmos no nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Mas tudo que você pedir estiver alinhado ao coração de Deus, não é se vai acontecer, já aconteceu. Pois já está liberado. Eu costumo dizer isso. O Espírito sempre está pronto para fazer. Num culto como esse, Ele está pronto para realizar algo extraordinário na tua vida. Eu gosto muito, mencionei domingo passado sobre Atos 2. Os discípulos estavam todos reunidos num só lugar, fechado, orando, buscando, e a palavra fala que de repente, repete comigo, de repente, essa palavra para mim é o ápice. O de repente de Deus na sua vida pode acontecer hoje, pode acontecer agora, mesmo antes da palavra começar, pode acontecer agora. Alinha o teu coração ao coração de Deus, para que as suas orações sejam correspondidas. Deus te ouve. Quando você entra para orar, quando você pensa em algo, Deus já sabe o que você está pensando. Ele já sabe. Agora, quando o teu coração está alinhado ao coração de Deus, nos propósitos de Deus, meu amigo, não tem como viver o melhor ano da sua história. Então a oração que você tem que fazer é: Senhor, alinha primeiro o meu coração com o coração do Senhor. Os sonhos do Senhor para mim, não os meus sonhos, eu pedi para o Senhor. Não, o seu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Assim Ele vai fazer, diga amém. Abra sua Bíblia comigo e vamos ver 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. 9 e 10, um capítulo e 2 versos, que marcou a história de um homem. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Repete comigo, com dores. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu quero que você repete comigo: e Deus lhes concedeu o que lhe tinha pedido. Uau! Aqui nós estamos falando de Jabez. Havia uma coisa diferente neste pequeno grande homem na genealogia bíblica. Talvez você nunca ouviu falar de Jabez. Pastor, quem é Jabez? Ele está na galeria dos heróis da fé? Não. Ele foi lembrado por curas, sinais e maravilhas? Não. Mas o que esse homem fez, pastor?
A Bíblia não relata, mas o que a Bíblia relata é que Deus lhes concedeu tudo o que ele tinha pedido. Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua história interrompe bruscamente uma extensa lista de nomes, num capítulo que parece tedioso para o leitor negligente. Temos aqui o estado final ou conclusivo da vida de Jabez. E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Em outras palavras, ele se tornou mais importante que os seus irmãos. Quando olhamos para Davi, todos conhecem o rei Davi, diga amém. Agora menciona nomes dos irmãos de Davi aí. Vai ser muito difícil você ouvir um pastor pregando sobre os irmãos de Davi. Tem pregações, sim. Mas a gente sempre lembra de Davi. Davi foi o maior rei de todos os tempos. Foi da descendência de Davi que veio o Messias, o nosso Senhor Jesus. Uau! Mas nós não lembramos muitas vezes dos irmãos. A Bíblia não fala sobre a mãe de Jabez, não fala a respeito dos irmãos de Jabez. Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Pensa que hoje em dia tem uns nomes diferentes, né? Tem gente dando nome de gente em cachorro e nome de cachorro em gente. É mó barato. O nome que significa dor, Jabez significa dor, porque a mãe diz: dei o nome porque tive dores. E queridos, presta atenção, no parto, quem é mãe aqui sabe, quem teve parto normal principalmente. A pastora foi parto normal. O parto dela durou 20 minutos. Eu entrei na sala de parto sem touca, sem nada no pé, Túlio, porque foi tão rápido. Ela deu 3 gritos, a Serena saiu. Eu queria fazer um momento de adoração, porque tinha doula, tinha playlist. E nós começamos a adorar, ela nasceu. Eu falei, nossa, mas muito rápido. E toda mulher na hora do parto, ela sente muita dor. Só que depois que o neném nasce, ela já se esquece da dor. A dor passou. Nem tanta pastora, depois ela disse assim para mim: eu quero ter outro, normal. Eu falei, com os gritos que você deu, eu não quero ouvir isso mais não. Mas a mãe, a partir do momento que ela tem o filho, que ele nasce, a partir dessa dor ela já esquece. Só que a mãe de Jabez, eu acredito que não foi um parto normal. Não foi uma dor normal de parto que toda mulher tem. Foi além de uma dor normal. Pois ela nomeia o filho baseado na dor que ela recebeu. Ou seja, ela libera uma palavra de maldição, porque nos tempos bíblicos, eles davam nome aos homens, às mulheres, baseado em algo deles, pessoal. Quando olhamos para Jacó, ele era chamado o quê? Enganador. Sim ou não? Malom, Quilom, os fracos. Noemi foi chamada de agraciada. Noemi significa agraciada. Salomão significa o rei da paz. Aí a mãe dá o nome de Jabez, aquele que gera dor. Significa aquele que gera dor. E aquele jovem cresce com um nome que poderia definir a história dele, o curso da história dele. Mas ele decide quebrar aquela maldição ali. Foi o versículo que eu li agora. 1 Crônicas 4. Ele diz assim para o Senhor: ó, tomara que me abençoes, e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve de todo mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele decide quebrar naquele momento um ciclo que foi iniciado a partir da mãe dele. E talvez você esteja sentado aqui hoje e fala assim para mim: pastor, meu pai sempre falou para mim que eu era um fracassado. Eu sempre ouvi do meu pai que eu não ia ser ninguém. Fica sentado nesse sofá aí, não vou falar a palavra. Talvez você carregue um trauma lá de trás, porque você foi abusado. Ou te rotularam de algo. Hoje é muito comum um bullying.
E você vem tentando provar para você mesmo e para as pessoas que você não é o que te rotularam. Mas deixa eu te dar uma dica a partir de hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho de Deus e ponto. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei a minha vida antes de Jesus tentando provar, não para os meus pais, que meus pais nunca liberaram palavra de maldição para mim, mas provar para a minha família que eu não era o que eles diziam que eu ia ser e me tornar. Porque eu sempre fui a ovelha negra da família. Contando ontem num jantar, eu na época de adolescente, igreja católica, crisma, primeira comunhão, eu ia na igreja só para comer pão. Porque dava hóstias para os mais velhos e o pão para as crianças, e era um pão feito em casa. Eu sentava na última cadeira, porque eu sabia que sempre sobrava uma ponta maior. Então eu chegava, sentava na última cadeira, quando eu recebia o pão e ia embora. E quando tinha as quermesse na minha época era assim, para identificar que aquela mesa estava comprada, eles colocavam um frango assado em cima da mesa. O que o pastor fazia? O pastor com os amigos dele ia roubar frango. Roubava o frango para comer na esquina, virando a esquina. Eu sempre fui a ovelha negra. E eu sempre ouvi dos meus tios, padrinhos, madrinhas, esse menino vai se tornar um marginal. Esse menino vai ser preso. Esse menino é isso, esse menino é aquilo. Eu saí de casa com 17 anos de idade, para construir a minha vida. Mas baseado numa dor e querendo provar para as pessoas quem eu era. Quanto mais você tenta provar para as pessoas quem você é, mais você cai no buraco. Você tem que provar para Deus quem você é. Você provando para Ele, Ele te aprovando, acabou. É o que Deus pensa ao teu respeito, não as pessoas. Seu coração está em paz? Então você está em paz. Pare de correr atrás de algo para mostrar para as pessoas que você não é o que disseram, que você não é o que fizeram com você. Se você tem isso cravado dentro do teu coração, basta, Deus vai te honrar na hora certa. E por muito tempo eu caminhei dessa forma, tentando provar que eu não era aquele garoto que todos diziam que eu iria ser. Eu me lembro na minha infância, lembrei agora, eu era bem gordinho, mas bem gordinho mesmo. Eu me apaixonei, na 4ª série, eu acho, 5ª série, por uma menina. Essa menina falou assim, eu fiquei sabendo que ela falou que não ia ficar comigo, não ia namorar comigo, porque eu era gordinho e feio. Eu peguei essa dor de gordinho e feio. 5ª série é quantos anos hoje? Ah, não, então eu estava um pouquinho mais, eu acho que 7ª, 8ª série, porque eu achei uma academia perto da minha casa. Minto, eu achei uma academia longe da minha casa, para eu poder ir de bicicleta, e eu fui para a academia com 14 para 15 anos. Pensa num menino que emagreceu. Eu não vi a hora de passar do lado daquela menina, só para falar que eu estava magro. Ainda bem que ela não viu, a pastora aqui é esperta. Mas tem pessoas se apoiando na ferida do passado e não rompem e não vivem o propósito de Deus. Hoje você vai entender algumas chaves na oração de Jabez. Você vai decidir o curso da sua história hoje. Aquilo que você decidir hoje vai definir aonde você vai chegar. Não depende de aprovação de pessoas, não depende do rótulo que colocarem em você. Ah, porque você é isso. Não, você não é isso. Você é o que Deus diz que você é. E ponto. A pastora fala assim, eu queria ter a autoestima que você tem. Eu falo, amor, se eu não me achar bonito, quem vai me achar? Eu falo que eu sou bonito de Jesus. Eu falo que eu sou bonito de Jesus. Você tem que se achar bonito, você tem que se achar bem. Se você ficar dependendo de aprovação das pessoas, você vai se magoar, porque vão te rotular. Você fazendo certo ou errado, vão te rotular, isso é ponto. Você só tem que entender que você tem que agradar uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, aquele que morreu por você na cruz. Ele você tem que agradar. E se um dia liberaram palavras de maldição sobre você, essa maldição vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Você vai viver o melhor ano da sua história. Se você entender o que eu vou pregar para você, você vai viver o melhor ano da sua história. Você decide aonde você vai pisar os teus pés. Ou você se apoia na ferida do passado, naquilo que te rotularam, ou você faz que nem Jabez. Você ora a Deus para que Ele mude a tua história.
E o coração dele estava alinhado com o coração de Deus, porque no final do verso fala: Deus concedeu-lhe tudo que ele pediu. E Deus vai conceder tudo que você está pedindo para Ele. Você foi criado para ser o embaixador do céu na terra. Tudo que você faz aqui tem que glorificar o nome do Senhor. E tudo que você faz, preste atenção vocês mais jovens, tudo que vocês fizerem que glorifique o nome de Deus, vocês vão alcançar voos altos, coisas que vocês nem imaginaram, porque vocês estão fazendo para a glória de Deus. Quando olharem para você, falar assim: nossa, mas como que você conseguiu? Foi o meu Deus. Eu não consegui, Ele estava comigo. O lugar mais alto onde seus pais chegarem vai ser o ponto de partida de vocês. Porque Deus é um Deus geracional, diga amém. Jabez quebra o ciclo de dor iniciado pela sua mãe e clama a Deus: meu Deus, me abençoe, não quero ser uma maldição nessa terra. Eu fico imaginando o coração daquele menino. Eu não quero ser lembrado de alguém que causa dores, eu quero ser alguém que é lembrado que abençoa as pessoas. Como você é lembrado quando alguém olha para você? Será que você exala o bom perfume de Cristo? Você no seu trabalho, quando a pessoa olha para você, ela fala que você é um cristão? Ou você é aquela pessoa amarga que ninguém consegue ficar perto de você? É uma boa reflexão. Ele podia ficar reclamando, lastimando a vida toda, mas resolveu orar a Deus. O texto mostra um homem desejoso de mudar a rota da sua vida. A sua oração pode mudar a sua história. Salmo 119, 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Eita, Deus poderoso. Eu tenho 4 lições que podemos aprender aqui com a oração de Jabez. Quantos estão comigo até aqui? Aplauda mais uma vez, Senhor, para eu tomar uma água. Tem um recado ali para mim, por isso que eu estou lendo ali, tem uma tela aqui na frente. Lembrar da sala profética na torre ao final do culto. Eu não sei como esse culto vai acabar não, provavelmente eu não vou lembrar, porque o fogo vai descer aqui hoje, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos com o pedido de Jabez, ele diz: ó, tomara que me abençoes, ó, tomara que me abençoes. Aprendemos o verdadeiro sentido da palavra bênção. Preste atenção, a palavra bênção tem se tornado uma palavra comum. Sua realidade nada tem a ver com a teologia da prosperidade, pois nessa bênção existe, essa bênção que todos falam, existe a partir da realidade feita na mente do homem. A pessoa, para ela dizer que ela é abençoada, ela tem que ter um carro importado, uma casa grande e uma conta bancária bufando, ministro Rogério. As pessoas estão totalmente equivocadas no que diz respeito às bênçãos de Deus. A prosperidade não é ter, a prosperidade é ser, diga amém. As pessoas estão confundindo, e às vezes você está aí chorando, murmurando, porque eu não sou abençoado, e aí você está ofendendo a Deus, porque a palavra do Senhor diz, que eu e você já fomos abençoados com todas as bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ou seja, a bênção já está sobre você. A bênção que Jabez pede não é bênção de dinheiro, não é bênção de bens materiais, é uma bênção espiritual, para quebrar uma maldição que foi liberada sobre a vida dele. Precisamos entender o conceito de bênção. E deixa eu te falar, não é errado você pedir bênção. Não é errado você pedir bênção, tem que pedir bênção. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. A palavra fala que se um filho pede um pedaço de pão para um pai, o pai vai dar pedra para ele. Não. Deus tem prazer em te abençoar. As comportas dos céus estão abertas sobre a tua vida. Tem pessoas correndo atrás. Aplauda Jesus por esse garoto lindo. Depois ele vai, pastor, você não fez isso. Jorginho, você é demais, eu te amo, cara. Tem gente correndo atrás da bênção.
Eu vou te dar um conselho hoje, de todo o meu coração: não corra atrás da bênção, deixa a bênção correr atrás de você, porque a palavra fala que você já é abençoado, a bênção já está correndo atrás de você, só aqueles que creem estão recebendo. Eu vou repetir: as bênçãos já estão sobre você. Pare de correr atrás da bênção, pare de querer dar o jeitinho brasileiro, e querer ganhar lucro fácil, e querer fazer do seu jeito. Está fechando o mês, você é comissionado, você tenta fazer de qualquer jeito para que a bênção chegue. Dobra o teu joelho e ora a Deus que Deus envie o recurso. Ei, olha tudo que nós estamos vivendo. Domingo passado foi muito profético. Desde os desenhos das crianças até o final do culto da manhã, quando uma pessoa chegou em mim e disse assim: pastor, está aqui a oferta para o colégio. Nós recebemos a primeira oferta do colégio Amor e Cuidado que nós vamos construir. E ele disse assim para mim: está aqui os meus 5 pães e 2 peixes. Entregou na minha mão e na mão da pastora. Nós elevamos aquele envelope e demos graças ao Senhor por aquela oferta. Não foi 5 pães e 2 peixes. Mas uma pessoa que crê e acredita que esse sonho que está no coração de Deus e que é para as nossas crianças vai ser realizado aqui nessa casa. Eu confesso que eu saí dali com o coração com medo. A gente ora, Deus traz ao coração da liderança, né? Aí quando a nuvem começa a se mover, me deu um frio na barriga. Yuri me deu um frio na barriga. Eu falei: Senhor, eu tenho orado, tenho clamado, tenho pedido para que esse colégio seja uma realidade nas nossas vidas, porque nós estamos vendo essa ideologia porca nas escolas. Mas eu senti um frio na barriga agora, porque é responsabilidade. Nós estamos falando da próxima geração. Ontem, mais de 5 estádios foram lotados, com mais de 250 mil pessoas adorando a Jesus aqui no Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas conectados com esses estádios. Eu creio na profecia que foi liberada sobre o Brasil, que o último avivamento vai ser através de nós. Até que Ele venha, e Ele está vindo buscar a tua igreja. E o que você vai fazer? Você vai ficar sentado aí, no banco da igreja, querendo receber a bênção? Diz assim: eu vou me mover nos propósitos do Senhor. Aleluia. Você vai se mover. Aplauda Ele, alguém deu uma palma aí. Isso, ajuda o pastor a pregar. Pedir para ser abençoado é desejar as bênçãos espirituais. É preciso pedir as bênçãos de Deus. Tiago 4,2 diz: vocês não pedem, e quando pedem, pede errado. Queridos, tem gente pedindo: Senhor, me dá uma Ferrari. Deus, Ele é atemporal, Ele já está no teu futuro. Deus não vai te dar nada que vai roubar o teu coração lá na frente dEle. Não vai. O jovem rico, quando se depara com Jesus, ele fala assim para o Senhor: Senhor, o que eu faço para reinar o reino dos céus? Para estar na glória? E Jesus, com toda a sua sabedoria, o seu amor, Ele diz assim, sobre as leis, né, sobre os mandamentos: honre teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E vai falando. Jesus já sabia, gente, que Ele fazia aquilo. Aí Ele fala: mas Senhor, isso eu já faço. Aí Jesus vai aonde? No coração dele. Vende tudo que você tem e doa aos pobres. A palavra fala que naquele momento, Humberto, a feição dele mudou. Sabe? Quando você fala para a esposa: amor, vamos fazer um churrasco. Ela fala: hoje não. Aí você dá a mesma cara que aquele jovem fez. Jesus sabia que se ele não entregasse tudo que tinha, o que ele tinha lá na frente ia roubar o coração dele do Senhor. Ele amava mais o dinheiro do que ao Senhor. E não, a palavra fala que não pode se amar 2 deuses. Ou você ama a Deus, ou você ama as coisas desse mundo. Tem gente que ama mais o Corinthians do que a Jesus. E não é uma ofensa aos corintianos. É uma realidade.
Tem gente que ama mais a sua casa, o seu carro, do que a Jesus. A palavra diz, Mateus 6,33, buscar pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino, as coisas do Senhor para a tua vida, e tudo que vocês precisam, que está, coisas superficiais, que Deus tem prazer também em te abençoar, Ele vai liberar sobre a tua vida e ponto. Mas nós estamos mais preocupados com as bênçãos dessa terra, do que de fato, viver para o Deus que libera a bênção. Deus, Ele quer caminhar com você, Ele não quer só te abençoar. Deus não vai te dar nada que você possa se afastar dEle depois. É igual aquelas pessoas que chegam na igreja, arrebentadas, financeiramente, emocionalmente. Deus vem, Deus cura, Deus restaura, dá capacidade para o filho prosperar. O filho prospera, ele foge da igreja. Aí a gente pergunta assim: ô meu lindo, cadê você? Não está vindo na igreja? Ah, pastor, eu estava no rancho, que agora eu tenho um rancho. Ah, pastor, é tanta coisa para fazer agora, é? Deus não vai te entregar nada que te afasta dEle. Então cuidado com as propostas que você recebe. Pastor, recebi uma proposta de emprego, meu Deus, eu vou voar. Só que eu não vou conseguir ir nos cultos domingo, pastor. Não vou conseguir mais frequentar a igreja. Eu tenho comigo no meu coração: é sério que Deus está te dando uma bênção dessa que vai te afastar de um tempo de adoração a Ele? Deus, Ele quer liberar bênçãos espirituais sobre você. Eu declaro essas bênçãos sendo liberadas sobre a tua vida em nome de Jesus. Não há nenhum erro teológico, nem egoísta pedir que Deus me abençoe. Jacó, um homem enganador, não teve dúvidas em pedi-la bênção de Deus. Me abençoe. Quando ele luta com o anjo, ele fala: me abençoe. Me abençoe. Jacó estava pedindo o quê? Coisas materiais? Não. Me abençoe nas regiões celestiais com todas as bênçãos que está liberadas sobre a minha vida. Como teria sido a empreitada do servo Abraão se ele não tivesse pedido para Deus abençoá-la? Ele também pediu. O pedido de bênção deve ser seguido na linha de Davi e não na linha dos homens. Preste só atenção no texto de 1 Crônicas 17, diz assim: eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre, seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que trouxesse a este ponto? Davi sabia que a bênção estava sobre ele. Ele reconhecia isso, mas não tinha a ver com ele, tinha a ver com a graça e o favor de Deus. Se eu te perguntasse hoje: você tem certeza das bênçãos de Deus sobre a tua vida? Você conseguiria me responder convictamente: pastor, eu tenho certeza que eu sou abençoado por Deus. Talvez você não consiga dizer isso por conta da ferida lá do passado, por conta do que você sofreu, por conta do que fizeram com você. Mas hoje essa maldição vai ser quebrada e você vai poder dizer: eu sou mais do que abençoado. E quando você enxerga pelos olhos da fé, em gratidão, que você já é abençoado, a gratidão antecede o teu milagre. Todo milagre que Jesus vai fazer, Ele dá graças ao Senhor primeiro, antes do milagre acontecer. Você só consegue ter um coração grato quando você tem a certeza, mesmo não vendo com os olhos naturais, que a bênção já está lá na frente. A bênção já chegou. Diz assim: a bênção já chegou. A bênção habita em mim. Porque tu, Senhor, abençoastes e ficará abençoado para sempre. Você será abençoado para sempre. Eu libero isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com
a oração e o pedido de Jabez. Ele diz assim: alargue-me as fronteiras. Esse pedido pode ser confundido por cobiçar coisas alheias, ou como se ele dissesse: eu não nasci para ter isso, só isso, ou ser só isso, eu quero mais. Quando ele pede para alargar as fronteiras, abrir as fronteiras para ele, ele fala de influência no reino. Você foi chamado para ser embaixador do céu na terra. Você foi chamado para proclamar o evangelho de Jesus. Peça para Deus alargar as suas fronteiras até o outro lado da rua da onde você mora, para que você fale de Jesus para o teu vizinho, lá no teu condomínio, lá no teu trabalho. Isso é estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Alargar a sua influência para você alcançar almas para Jesus. Esse é o objetivo meu e seu na terra. Deus nos chamou para isso. Cada um de vocês carrega uma unção específica de Deus. Eu não sei qual é, você vai descobrir. Alguns já descobriram, mas outros vão descobrir. Existe algo de Deus sobre a tua vida. Você foi criado para isso, para manifestar o céu na terra, até que Ele venha. O dia que nós estivermos na glória, você não vai precisar ficar evangelizando ninguém, irmão. Você não vai precisar chamar ninguém para a igreja. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Essa semana, seja um agente de Deus, lá na rua da sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho. Não chame para vir para a igreja, chame essa pessoa para ter um encontro com Jesus. Fala: vem domingo para um lugar ter um encontro com Cristo. Eu quero te levar para esse lugar. Se cada um de vocês convidar uma pessoa, em um mês, menos de um mês, nós aumentamos mais um culto. Nós vamos ter 3 cultos aqui na igreja. A Bíblia diz que os campos estão prontos, só faltam trabalhadores. Diz assim: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu impartilho com você agora, em nome de Jesus, a unção que está sobre a minha vida. Nós cremos, como igreja Amor e Cuidado, no compartilhar, no impartilhar de unção. Eu compartilho essa unção sobre a tua vida, que está sobre a minha vida. Receba ela em nome de Jesus, para que não haja vergonha, timidez, e que haja em você ousadia em pregar o amor de Jesus aonde você estiver, seja em palavras ou em ações. Deus vai usar você essa semana, diga amém. Ele vai te usar essa semana. E por favor, compartilha depois. Eu amo ouvir testemunhos. Não vemos um exemplo de Davi falando tal coisa. Essa não era a linguagem de Paulo. Paulo, Romanos 12:16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ei, não tem a ver com você. Pare de dizer que você é bom. Pare de dizer que você ganhou todo mundo para Jesus. Que através... Não, pare. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele através de você. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Na verdade, o que Jabez faz é pedir mais oportunidades, e o que implicaria em mais responsabilidade. Quando você pede para Deus te usar, exige de você responsabilidade. Orei com o pessoal do profético ali agora. Às vezes a pessoa entra na sala profética, ela vai achar assim: é os profetas que Deus fala, né? Então eu vou receber uma palavra direta para mim, essa é para mim. Eu disse para eles assim: zelo. Nós estamos aprendendo a ouvir a Deus. Então aqui você nunca vai ouvir isso. Assim diz o Senhor, Ele está dizendo isso. Eu falo isso baseado na palavra. Deus diz para você: a bênção já está liberada sobre a sua vida. É o que a palavra diz. Você não vai ouvir desse púlpito alguém: assim diz o Senhor. Não, aqui não. Nós declaramos as verdades da palavra de Deus sobre a tua vida. E eu disse para eles: zelo. Diga que você está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Tem uma palavra, se testifica, amém. Se não testifica, anota. Eu sempre falo isso. Às vezes você recebe uma palavra profética e não faz sentido naquele momento. Anota. Como eu disse, Deus é atemporal. Ele já está no futuro.
Eu já recebi palavras que não fazia sentido nenhum lá atrás, está fazendo sentido hoje, depois de 4, 5 anos. Anota, uma hora vai fazer sentido. E se não fizer, você descarta. Amém, está tudo bem. Então, quanto mais você pede para ser usado por Deus, mais responsabilidade vai ser exigida de você. Quanto mais dado, mais é cobrado. Quer mais fronteiras na terra de Deus? É o mesmo que querer mais trabalho na casa de Deus. Querer mais fronteiras não é sobre riqueza, é sobre responsabilidade, visão, crescimento, sobre a bênção de Deus. O coração de Jabez estava alinhado ao coração do Senhor. Para desejar mais fronteiras é preciso ter coragem para lutar ou trabalhar. Às vezes você está pedindo a bênção, mas você não sai do sofá. Você está pedindo a bênção, mas você não faz um curso profissionalizante. Você pede a bênção, mas você não quer melhorar. Você quer autônomo, quer mais clientes, mas você não procura melhorar. Como você quer a bênção? Deus quer liberar a bênção, mas você precisa da capacitação. Que é uma grande mentira que todos muitas vezes acreditaram. Deus capacita, é mentira. Deus te dá unção, a capacitação vem de você. Você tem que se capacitar para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Diga amém. Não há erro de um crente olhar e pedir a Deus: expande o meu trabalho. Eu peço para Deus todos os dias alargar as tendas dessa igreja. Eu quero ver famílias rendidas a Jesus aqui, famílias sendo restauradas aqui nesse lugar, curas, sinais e maravilhas acontecendo nesse lugar. Existe um mundo mau, um mundo grosseiro lá fora que está destruindo a nossa geração. Sim, queremos aumentar os cultos, queremos ter um templo maior, e não é para dizermos: ai, nós somos os bonitinhos de Jesus, não, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa cidade pertence ao Senhor, mas temos que fazer a quem por isso? Muitas vezes nós somos egoístas, queremos a bênção só para nós. E deixa eu te falar, a bênção quando chega em você, ela não para em você. Você é um rio que flui, a bênção espalha em toda a geografia onde você está. Mas será que realmente queremos mais trabalho? Ou nos acomodamos pela falta de vontade? Quando oramos pedindo mais fronteiras, é preciso que se tenha determinação e forte desejo por isso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que buscar. Quer crescer, quer romper? Se capacitem, busquem. Gênesis 29:2 até o 10 diz assim: certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois colocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó, e eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não há hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para o pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Rebeca com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra, repete comigo, removeu a pedra
da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Essa palavra nos ensina a trabalhar. Existem ovelhas do Senhor lá passando sede, passando fome. Deus está chamando você para rolar a pedra e dar de beber para aquelas pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação, está precisando de salvação lá fora. Deus quer te levantar como embaixador do reino. Você vai ser igual Jacó, que se move nos propósitos de Deus, rola a pedra e dá de beber às ovelhas, ou você vai ser igual aqueles pastores que negligenciaram o serviço que era dado a eles. Eu quero ser como Jacó. Eu quero transbordar a presença de Deus. Eu ouvi algo domingo passado aqui que eu fiquei muito feliz. De um homem que tem a idade para ser meu pai. Você tem a idade para ser meu pai. Acabou o culto à noite e eu fui ali para a porta. E esse homem me abraçou com lágrimas nos olhos e disse assim para mim: pastor, a sua face resplandecia, o seu rosto brilhava. É tão bom ouvir isso. Pois a minha oração é sempre essa: Senhor, que não seja eu, mas o Senhor através de mim. E que o meu rosto brilhe em todos os lugares que eu for. Que as pessoas possam ver em mim a tua face. Pois eu sou pecador e falho. E para testificar o que você me disse domingo passado, outra pessoa chegou no Nazi, numa célula, e disse assim: enquanto o pastor pregava, eu vi uma luz em volta dele. E desde lá, cadê a Pablina? Fui lá para o fundo, com a palavra profética que eu recebi da minha filha: as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Seja alguém que, quando uma pessoa esbarrar em você, você resplandeça a face de Jesus, que você transborde o bom perfume de Cristo, que as pessoas, ao se depararem com você, sintam a presença de Deus. Eu precisava ouvir aquilo, porque todas as vezes que eu subo para pregar, eu me acho indigno de estar aqui. Mas Deus é bom, e as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele usa eu e você, apesar de nós. Apesar de nós. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem gente que fala: pastor, às vezes as suas pregações é muito positivista. Todo culto o Senhor diz que vai ter cura, sinais e maravilhas. Meu lindo, eu digo porque Jesus disse para mim que eu faria as mesmas obras e maiores, e você também faria as mesmas obras e maiores. Se Ele disse, vai reclamar com Ele. Todo domingo eu vou declarar cura, sinais e maravilhas nesse lugar. E ponto. Não é uma mensagem positivista, é o Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que você serve. Basta você crer. A cura vem através da tua fé em Jesus, que pode te curar, não da palavra do pastor. Meu Deus, aplauda Ele por isso. Terceiro lugar, e o meu louvor já pode subir. O terceiro pedido de Jabez, o que aprendemos com isso? A tua mão seja comigo. Meu Deus, como que... Gente, essa palavra ela vem de Araçatuba, do nosso bispo. Quando eu li esse ponto, eu chorei. A tua mão seja comigo. A mesma mensagem que eu recebi da minha filha no domingo. O livramento que eu tive na quarta. E a terceira coisa que nós aprendemos com Jabez. Ele pede: a tua mão seja comigo. A primeira pergunta que devemos fazer é: para quê? Para que ficar parado, sem objetivos, sem força de vontade? Você quer a mão de Deus sobre você para ficar parado? Você quer a proteção de Deus para você vir simplesmente num culto, sentar, receber a bênção e ir embora?
Você quer a mão de Deus para você vir para um culto e depois sair falando mal da adoração, da palavra do pastor, ou que estava muito calor, o ar-condicionado não estava gelando, inclusive esse ar-condicionado está desligado? Por que você quer a mão de Deus sobre a tua vida? Qual é a intenção do teu coração? Precisamos avaliar. Para que aqueles pastores desejavam a mão de Deus sobre eles, se a frase principal era: não podemos? Aí a gente diz para você: querido, abre uma célula, somos uma igreja em célula, deixa Deus te usar, abre a tua casa para abençoar pessoas. Ah não, pastor, não quero compromisso não. Não vou ter que ficar engessado toda quarta. Pois bem, agora tem célula de segunda a quinta. Você pode escolher um dia para você fazer a tua célula. Ah não, pastor, vou servir na igreja não, domingo eu gosto de descansar. Sério que 2 horinhas do seu domingo para servir na casa de Deus vai atrapalhar o seu descanso? Aí você quer a mão de Deus sobre a tua vida. Estou aqui para incentivar o teu coração a viver o ano do romper, que é o tema das Amor e Cuidado, o ano do romper. Mas para romper, o seu coração tem que estar alinhado ao coração do Pai. Escolha um lugar para você servir, não importa onde, se é no púlpito, se é embaixo, se é limpando, se é na porta, se é no estacionamento, se é na intercessão, eu não sei. Mas Deus quer mudar o curso da sua história, mas as suas escolhas de hoje vão definir aonde você vai pisar a planta dos teus pés. Jabez, ele pede: Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a minha vida. A Bíblia não relata o que aconteceu na vida desse homem, mas o que eu pego nessa passagem é que Deus concedeu tudo o que ele pediu. A Bíblia tem muitos mistérios. Nós só vamos entender, pastor Renato, quando estivermos na glória. E eu vou, quando eu chegar lá, espero estar na glória com Jesus, eu quero atrás de Jabez e falar: cara, o que você fez na terra naquela época? Vocês me deixam só 2 versos na Bíblia. E para deixar mais intrigante, no final, Deus concedeu tudo que você pediu. Fala aí, o que você fez? A gente vê sobre Davi, Salomão, Abraão, Isaac, já a gente sabe de todos o que eles fizeram. Mas Jabez ninguém sabe, nós sabemos que a oração dele destravou os céus em favor da vida dele, ponto. Irmãos, o pedido de bênção e de alargamento das fronteiras necessita indiscutivelmente de que a mão de Deus esteja com você. Você não faz nada sozinho. Você não constrói nada sozinho. Se construir tem prazo de validade. Você só faz com o favor e a mão de Deus sobre a tua vida. Jó nos ensina que Deus, se Deus soltasse sua mão, com certeza seria o seu fim. Jó nos ensina isso. Jó 6, verso 9. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. A mão de Deus é a expressão bíblica para expressar a presença e o poder de Deus na vida dos teus servos. Eu quero declarar que mais uma vez, que as mãos de Deus, que representa a presença de Deus, está sobre a tua vida e sobre a tua casa. A presença de Deus está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você que nos acompanha online, as mãos de Deus está sobre a tua vida e sobre a tua casa. E essa presença vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Assim diz o Senhor: eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Última coisa que nós aprendemos aqui com a oração de Jabez, ele diz assim: livre-me de todo o mal, livres de todo o mal. Não é da forma como você começa, mas é da forma como você termina. Eu vou repetir:
A sua história não se define com o início dela, mas com o final dela. Eu não sei como você foi rotulado lá atrás. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez batendo no peito dizendo: eu sou bom. Eu vou te provar na palavra que isso aí é um caminho sem volta. Segundo Crônicas 26, 4, 5 diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gade e de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares no território filisteu. Aqui nós estamos falando de Uzias, rei de Judá. A palavra fala que ele buscou a Deus durante a sua vida, e que Deus prosperou a vida dele. Ele estava indo bem, ele estava prosperando, rompendo, vivendo o melhor de Deus, mas o coração dele se desviou. No verso 16 diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entregou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. É um rei que começou bem, mas terminou mal. Não é a forma como você começa, mas é a forma como você termina. A minha oração para Deus é a seguinte, porque aqui o orgulho tomou conta do coração dele. A minha oração para Deus, Yuri, é a seguinte: Deus, se um dia eu perder o temor do Senhor, que o Senhor me leve embora, não me deixa permanecer nessa terra. Se o meu coração se corromper dos teus caminhos, me leve embora, me mata, me dá um infarto, eu não sei, mas eu não quero permanecer nesse lugar sem temor a Deus, com meu coração corrompido. E a outra oração: se um dia eu perder minha família, me leve embora. São as duas coisas mais importantes da minha vida: o meu temor a Deus e a minha família. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, e por conta do orgulho de um rei, ele foi reprovado. O último pedido de Jabez é também o último pedido de Jesus. O crente que pede a bênção vai receber, vai ver aumentar o seu trabalho, vai ver o favor de Deus. Mas toma cuidado, porque o teu coração pode te levar para uma escuridão profunda que você não vai conseguir sair. Quando Jabez diz: livra-me de todo mal, é a mesma coisa que Jesus falou: se puder, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse mal. E nós pedimos isso para Deus antes de sair de casa. A gente não pede toda manhã: Deus, livra-me de todo mal. Amém. Livra-me de todo mal. O mesmo Deus que guardou minha vida 2, 3 dias atrás está guardando a sua vida também. Nem o mal se adentrará sobre as suas portas, nem o mal tocará a sua família, nem o mal tocará a sua descendência. Eu declaro o sangue puro de Jesus sendo derramado sobre a tua vida hoje, hein? O revestimento do alto sobre a tua vida hoje. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para concluir a mensagem. Eu quero orar por você. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, vem aqui, eu quero orar por você. Jabez ensina para mim e para você: dor não define destino, oração muda histórias. Deus pode destacar alguém improvável, sim. O céu responde a uma fé ousada. Rótulos humanos não anulam o propósito divino de Deus sobre a tua vida. E esse eu vou repetir mais uma vez: rótulos humanos, aquilo que rotularam você, não anulam os propósitos divinos de Deus para a tua vida. Eu não sei o que disseram para você, eu não sei a palavra de maldição que foi liberada sobre você, mas eu quero declarar que isso aí não te define mais. Você não é o que disseram lá atrás na sua infância, você é o que Deus diz que você é. Vem, sai do seu lugar rapidinho, eu tenho mais 5 minutos para acabar o culto. Eu quero orar por você, a minha equipe quer orar por você.
Talvez você precisa fazer essa oração hoje. Talvez você precisa clamar ao Senhor. Aleluia. Se for para o Senhor, aplauda mais forte. Toda honra e glória nós atributamos a Ti, Senhor. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém.